Olá, tudo bem? Eu me chamo Marco Antônio Barbosa de Oliveira. Eu me formei pela UFMG em março de 2022 e eu decidi fazer esse trabalho principalmente pela minha atuação na atenção primária à saúde, desde que eu me formei, né? Eu percebi que o uso de beta-bloqueadores para tratar a hipertensão, principalmente como primeira linha, ainda é muito frequente e isso vai contra tudo que a gente aprendeu na faculdade, né? Das diretrizes atuais pregam que não é mais uma droga de primeira linha. Então eu decidi fazer essa revisão e o trabalho hoje vai ser o uso de beta-bloqueadores no tratamento de hipertensão arterial sistêmica na atenção primária à saúde. Eu vou trabalhar com indicações, evidências e efeitos colaterais principalmente. Então vamos começar sobre o contexto, que eu já dei uma pincelada. O contexto é o uso muito frequente de beta-bloqueadores. Eu vejo na minha prática principalmente o atenolol, mas o propranolol é muito frequente ainda, né? Outros beta-bloqueadores mais novos, quando não são casos de C, são mais raros, né? Carvedilol, nebivolol, para tratar hipertensão ainda é mais difícil de ver, mas o atenolol eu vejo com muita frequência. Então, vou trabalhar se existem evidências e se é uma boa opção. Para começar, vamos falar o que são beta-bloqueadores, pincelando um pouco sobre o histórico, o mecanismo de ação e as classes deles. As primeiras teorias de existência de receptores adrenérgicos começaram lá em meados de 1940, né? Essa teoria foi estabelecida em 1958, principalmente pela criação desse fármaco aqui, de cloroisoprotereno, que conseguiu provar a existência desses receptores, né? Posteriormente, foi reconhecido pelo James Black, o criador dos beta-bloqueadores, que algum bloqueador desses receptores poderiam beneficiar pacientes principalmente com arritmia e angina pectoris. Então, aconteceu a criação dos primeiros compostos beta-bloqueadores, né? Desses destaca-se principalmente o propanolol, que foi um dos primeiros e um dos mais importantes, né? Muito difundido, muito disponível até hoje na nossa prática clínica. Durante muito tempo, esses medicamentos foram o único tratamento, né, para hipertensão e muito difundido. Eles trabalham principalmente com o sistema adrenérgico, que eu vou detalhar mais as ações desse sistema no próximo slide, e eles promovem um bloqueio reversível do receptor adrenérgico, né? Na classe tem muitas diferenças, principalmente quanto à seletividade pelo bloqueador beta, receptor beta, me desculpem, lipossolubilidade e tem algumas classes diferentes que eu vou detalhar. Sobre as ações do sistema adrenérgico, estão destacadas nessa tabela, né? Que cada receptor produz. Se a gente bloquear eles, vai fazer um efeito contrário, né? Então, no nosso sinoatrial, a gente vê um aumento da frequência cardíaca se for feita a estimulação desse receptor, né? Logo, bloqueando, percebe-se que vai ter uma diminuição na frequência cardíaca, muito observado, né? Na prática, quando pacientes utilizam essa classe de medicação. Também gostaria de destacar o aumento da contratilidade, se a gente bloquear, vai diminuir e, portanto, vai reduzir a hipertensão. Nas artérias e nas veias, o receptor, principalmente beta 2, vai fazer a vasodilatação. Logo, com o bloqueio deles, a gente espera uma vasoconstrição, né? Pode não ser um efeito legal para pacientes com doença arterial periférica, por exemplo. Ele tem um papel na secreção de insulina e glucagon e na glicogenólise e gliconeogênese, né? Isso aí explica um pouco sobre a ação dessa classe aí na glicemia. Ele também trabalha aqui com a liberação de renina, né, que também pode ser um mecanismo. A renina, que é muito conhecida pela IECA, né, o BRA, que atua nesse sistema, renina-angiotensina, promovem uma broncodilatação, né, isso aí vai ser importante principalmente para os pacientes que têm uma sensibilidade brônquica, como na asma, né, então pode não ser uma boa opção nesses casos, mas eu vou detalhar mais na frente, né. Podem atuar também aqui na conversão de T4 em T3, que também vai ter um exemplo bom sobre essa atuação mais à frente. Alguns da classe, né, não tem todos aqui, mas eu gostaria de destacar principalmente o propanolol, que talvez seja o mais conhecido aí da classe, o mais antigo também. Ele tem uma lipossolubilidade alta, ele não é seletivo, então ele atua em
beta 1 e beta 2. Isso aí indica que ele tem um efeito mais sistêmico, né? Atua em outras partes além do coração, e a lipossolubilidade alta indica que ele atravessa a barreira hematoencefálica, né? Isso aí vai refletir em algumas ações, principalmente em algumas condições que eu vou citar mais à frente. O atenolol, como eu citei antes, que é um dos mais usados da classe, que eu vejo na prática, ele já tem uma baixa lipossolubilidade e ele é mais seletivo, beta 1, né? Vai ter um efeito mais reservado ao coração mesmo. O metoprolol também muito utilizado por causa da IC, bisoprolol também, e o nebivolol, que é um beta-bloqueador mais novo, e ele tem um efeito interessante aqui, que ele promove uma vasodilatação periférica. Apesar do carvedilol não estar nessa tabela, ele também é um beta-bloqueador mais novo, também vai produzir essa vasodilatação. Então, vamos ver o papel dessas drogas na hipertensão arterial. Primeira pergunta, eles são eficazes? Sim, eles são eficazes, mas no tratamento da hipertensão arterial, reduzir a pressão em si somente talvez não seja o mais importante, né? Então, a partir do estudo LIFE, principalmente, que foi publicado lá em 2002, começaram a ver que outras drogas teriam um maior benefício, principalmente na redução de AVC, que os beta-bloqueadores se mostraram bem menos efetivos que outras drogas para reduzir, né? Também tem menor efetividade de redução de lesão de órgãos-alvos comparado a outros antihipertensivos, principalmente aí bloqueadores do receptor de angiotensina e os IECAs, né? E os bloqueadores de canais de cálcio também. Tem uma ressalva aqui que eu gostaria de citar, que a maioria desses estudos foram feitos com atenolol, alguns com propranolol, com outras drogas, mas a grande maioria com atenolol. Então fica sempre a dúvida se é uma questão da classe mesmo de beta-bloqueadores ou se é algo mais específico do atenolol somente, né? Mas quando usar? Existem algumas condições, né, que você vai tratar duas comorbidades, duas condições ao mesmo tempo. Essas condições que estão aqui são geralmente muito associadas com a hipertensão arterial. Então, se o paciente tiver alguma dessas condições, vale a pena você utilizar os beta-bloqueadores, porque você atua em duas frentes com uma mesma droga, né? Coronariopatas, principalmente com angina pectoris, que você vai reduzir os sintomas de angina e vai reduzir a hipertensão. Na IC, lembrando que na IC de fração de ejeção reduzida, principalmente, que eu quero dizer aqui, não é um efeito de classe, sendo que isso é mais evidenciado no succinato de metoprolol, o tartarato não tem esse benefício, o bisoprolol e o carvedilol. E na IC de fração de ejeção preservada, não temos evidências robustas até o momento do benefício. Algumas condições, principalmente a fibrilação atrial e outras arritmias, a gente vai precisar fazer um controle de ritmo. Então, nesses casos aí, o beta-bloqueador vai ser muito útil e ele também vai reduzir a hipertensão, que geralmente está associada a essas condições. Outras condições não estão relacionadas com a questão cardíaca, né? A gestação. O beta-bloqueador não é contraindicação absoluta na gestação, pode ser uma boa opção, principalmente em mulheres jovens que desejam engravidar, ou pacientes já gestantes que não tiveram um bom controle ali, por exemplo, com a metildopa, né? Pode ser uma classe associada aí para fazer esse bom controle. No tremor essencial, aqui principalmente o propranolol, né? Porque ele tem uma atuação mais sistêmica, né? Não coloquei aqui, mas varizes de esôfago também, o propranolol tem uma indicação boa, né? Na enxaqueca também, mais uma vez, o propranolol, porque ele atua no sistema nervoso central, lembrando da lipossolubilidade dele, ele atravessa a barreira hematoencefálica. O hipertireoidismo, o propranolol também, tanto para controlar a frequência cardíaca, como também ele pode ter um papel, não sei se vocês lembram da tabela lá, mas tem um papel na conversão de T4 em T3 perifericamente, né? Na hipertensão resistente, pode ser uma opção sim, mas as diretrizes atuais não colocam ele como quarta droga, né? Lembrando que a hipertensão resistente é quando você já usa 3 drogas de primeira linha, sendo uma delas diurético tiazídico, e não atingiu a meta. Mas a quarta droga atualmente seria a espironolactona, porque mostrou mais benefícios, né? Mas o beta-bloqueador pode ser quinta opção,
ou talvez uma opção anterior, dependendo das comorbidades, como eu já citei antes. Se tiver alguma daquelas comorbidades, pode ser aventado como uma droga superior, né, em alguns aspectos. Nem tudo são flores, são drogas que apresentam bastante efeitos colaterais, muitas vezes maiores do que outros antipertensivos de primeira linha, na maioria das vezes inclusive, mas, porém, são bem tolerados normalmente na prática clínica. Mas desses efeitos colaterais, vou destacar alguns. Fadiga acontece muito, principalmente no início do tratamento, mas tende a melhorar com a adaptação da droga. Depressão, isso aí acontece principalmente nos fármacos que atravessam barreira hematoencefálica, por exemplo, o propranolol. Disfunção erétil, disfunção sexual, né, diminui a libido e pode causar um quadro de impotência. Isso aqui é muito complicado, né, porque pode diminuir bastante a qualidade de vida do paciente. Podem causar constipação e diarreia, xerostomia, crise de asma, principalmente por causa do beta-2 presente no pulmão. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. E na síndrome metabólica e diabetes, esse aqui, o atenolol, o mais usado, está muito relacionado, principalmente ele. Alguns, como o nebivolol, parecem estar menos associados a isso, menos associados à disfunção erétil, né? Que são beta-bloqueadores mais novos que parecem ter menos efeitos colaterais. Contraindicações dessas drogas. Atletas a gente diminuiria muito o desempenho desses pacientes, né? Para um atleta isso aí pode ser muito ruim. Bradicardia, porque você não consegue progredir a dose, o paciente não vai tolerar. Bloqueios avançados, não se deve usar. E a síndrome metabólica, que é o que eu já citei. Alguns pacientes com síndrome metabólica podem evoluir até para diabetes mesmo com o uso dessas drogas. De conclusão, são medicamentos muito disponíveis, ainda muito utilizados, muitas vezes como primeira linha, como eu já ressaltei. Não são indicados como primeira linha ainda, salvo em condições citadas anteriormente, né? De efeitos colaterais importantes, sempre tem os que eu já citei, sempre lembrados, né? E, inclusive, para evitar iatrogenias de utilizar medicamentos para tratar essas condições. Essas são as referências e muito obrigado.